Olá, minha gente, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estou vindo aqui pelos próximos dias para compartilhar com vocês um conteúdo muito importante sobre hermenêutica. Então, eu tenho 6 módulos, né? E nesses 6 módulos, cada um deles tem 5 aulas. Eu quero caminhar com vocês nessa jornada desse assunto que é tão importante para nós, tão importante para a igreja, para o crente, para aquele que ama a palavra de Deus, para aquele que deseja conhecer mais a palavra de Deus e obedecer ao Senhor de uma forma adequada, de uma forma correta, de acordo com o que a palavra de Deus diz e não de acordo com aquilo que nós achamos. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, a sua curtida, que é muito importante, né, para que a plataforma entenda que esse vídeo é um vídeo relevante, é um vídeo importante e a gente cresça, e assim a palavra de Deus ela cresça também, tá bom? E compartilhando esse vídeo você vai estar ajudando outras pessoas que queiram conhecer mais a palavra de Deus e talvez não tenham tempo de sentar para ler, e é esse o meu intuito aqui, de guardar esse conhecimento, né? Fazer um estoque aqui no YouTube desse conhecimento e abençoar outras vidas, tá bom? Então, o primeiro módulo, nós vamos falar do módulo 1 sobre o triste cenário atual no campo da autoridade da interpretação bíblica ou da interpretação da Bíblia. Então, lembrando, nós estamos aqui estudando um pouco sobre hermenêutica e bibliologia, tá bom? Então, o primeiro ponto aqui é o triste cenário atual no campo da autoridade da interpretação bíblica. Primeiro, bem-vindo, né, ao nosso estudo sobre bibliologia e hermenêutica aplicada. E nesta primeira aula, nós vamos analisar o cenário atual que envolve a autoridade das Escrituras e a sua correta interpretação. É importante a gente falar isso aqui. É essencial compreender os desafios que enfrentaremos ou que enfrentamos para que a gente possa nos equipar adequadamente e contribuir para a transformação desse panorama, tá bom? Então nós temos aqui 10 tendências destruidoras em relação à interpretação da Bíblia e a leitura da Bíblia e a exposição da Bíblia. Número 1, nós temos o problema da infiltração de incrédulos na Igreja de Cristo. E é interessante que Judas, no livro que leva o seu nome, ele já falou sobre isso. Então nós podemos ler Judas, o versículo 4, Judas, ele não tem capítulo, né? Ele tem versículo, ou ele só tem um capítulo e os demais são só versículos. No versículo 4 ele diz: pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que já naqueles dias, né, nos dias de Judas, do apóstolo Judas, já havia esse triste problema chamado incrédulos introduzidos na Igreja de Cristo, no seio da igreja. Eles parecem cristãos, eles têm carteira de membro, eles têm falas de cristãos, caguetes de cristãos, mas eles não são cristãos, né? Muitos têm ingressado nas igrejas atraídos por promessas de sucesso, saúde e prosperidade. Muitas pessoas têm feito isso. Esses indivíduos não têm experimentado uma verdadeira conversão em Cristo,
acabam sendo batizados e se identificando como evangélicos. É isso que tem acontecido. Essas pessoas escutam uma mensagem mentirosa, acham atrativo, né, essa mensagem ilusória, e elas são batizadas, tomam ceia e são identificadas como cristãs. Contudo, sem um interesse genuíno pela palavra de Deus, tornam-se obstáculos para os verdadeiros pregadores do Evangelho. Os verdadeiros pastores acabam sofrendo por conta desses falsos cristãos ou desses falsos pastores. Frequentemente, rotulam os crentes zelosos como radicais ou fariseus e buscam mensagens que não confrontem seus estilos de vida em pecado. Isso cumpre o que Paulo advertiu em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Olha só o que ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então esse é o cenário que nós temos visto hoje na igreja cristã e, infelizmente, na interpretação bíblica, na exposição das escrituras, né? Essas pessoas vêm lá de fora do mundo, ouvem uma mensagem mentirosa, se intitulam cristãos, são batizados, assumem postos e cargos de pastores, evangelistas, obreiros, ministros, sem um mínimo de preparo, de conversão, de conhecimento das escrituras, e passam a enganar outras pessoas, né? E aí Judas, ele fala sobre o surgimento de pastores incrédulos. Pasmem vocês, pastores incrédulos. Olha o que ele diz no versículo 12, o Judas: esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Então, esses caras, esses pastores, falsos pastores, eles estão aí, espalhados pelo cenário cristão, pregando, cantando, escrevendo livros, né? Gravando vídeos para redes sociais, abrindo igrejas, e as pessoas estão, infelizmente, abraçando esses pastores, na sua ignorância, na sua inocência, né? Lembrando que essa ignorância e inocência não os absolve da sua responsabilidade pessoal diante de Deus. Por isso a importância hoje de você, de você conhecermos hermenêutica, né? Conhecermos a ciência da interpretação bíblica e conhecermos a palavra de Deus. Como consequência do ponto anterior, alguns desses descrentes alcançam posições de liderança, tornando-se até pastores. Esses falsos pastores não pregam a verdadeira palavra de Deus, mas disseminam os devaneios de suas mentes corrompidas. Alimentam o povo com ensinamentos, né? Ou seja, com os seus ensinamentos, os seus achismos, aquilo que eles acham, com seus ensinamentos vazios, fazendo parecer que a exposição fiel das Escrituras é desnecessária. E aí, nós ouvimos coisas como: eu tenho a minha interpretação, cada um tem a sua interpretação da Bíblia. E eles vão espalhando essas mentiras mundo afora. Terceiro ponto, o avanço da teologia liberal. Teologia liberal, que é um outro grande problema no cenário cristão, e um convite ao crente fiel a se esmerar e a se aprofundar mais na ciência da interpretação bíblica, principalmente você que é um obreiro, que é um pastor, que é um pregador da palavra de Deus. Conceitos liberais têm sido acolhidos, os quais consideram mitos os relatos da criação, da queda e do dilúvio, negam o nascimento virginal de Cristo, seus milagres e ressurreição.
Essa abordagem racionalista esvazia a autoridade bíblica, transformando-a apenas em um livro de conselhos morais distante de sua natureza divina e inerrante. Todos esses pontos vão ser abordados no decorrer dessa caminhada que nós teremos aqui. Mas é muito importante que nós tenhamos em mente que a teologia liberal ela tem avançado e Deus conta com crentes fiéis para combater a teologia liberal, que nega a ressurreição de Cristo, que nega o jardim do Éden e o Adão, que nega a história bíblica e verídica de Jonas, que foi confirmada por Jesus, que nega a história verídica e bíblica de Noé, que foi confirmada por Jesus, que foi confirmada por Pedro, que nega a Escritura, que tenta dizer que a Escritura é mentirosa, e eles querem reinterpretar a Bíblia, né? Então, o terceiro ponto é esse, o avanço da teologia liberal, tá bom? Nós temos que ter cuidado com isso, e estudar a hermenêutica e bibliologia aplicada é muito importante para que nós possamos confrontar esse tipo de teologia e de linhagem de leitura da Bíblia, leitura errada. Quarto ponto, o descaso com análise hermenêutica. Alguns expositores ensinam baseados em intuições pessoais, guarda essa palavra, intuições pessoais, sem um estudo aprofundado. Por exemplo, interpreta o 1 Timóteo 4,8, que diz assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, como uma desvalorização da atividade física contemporânea, quando o contexto refere-se ao ascetismo promovido pelos proto-gnósticos, que enfatizavam práticas rigorosas com o corpo como meio de alcançar espiritualidade. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, essa passagem bíblica de 1 Timóteo 4,8, pois o exercício físico para pouco se aproveita ou é proveitoso, Paulo não estava dizendo que o cristão ele não pode se exercitar ou deve se exercitar fisicamente. Muito pelo contrário, o próprio Paulo disse aos Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo. Logo temos que ter cuidado com o nosso corpo físico. Mas especificamente aqui, nesse ponto, Paulo estava combatendo os protognósticos, que diziam que o cristão, que o salvo, para ser salvo de verdade, para ser um cristão de verdade, ele tinha que se afastar de todo prazer, por exemplo, sexual, para ele ser mais aceitável a Deus, né? Então, o descaso com a análise hermenêutica provoca justamente esse tipo de interpretação pessoal, achismo, colocações erradas. E nós temos que ter cuidado com isso. Estamos aqui para poder aprender a interpretar a Bíblia da maneira correta. Em quinto lugar, o uso da Bíblia como livro de mensagens positivas. Isso tem sido muito comum nos dias atuais. Há quem utilize as narrativas bíblicas apenas para extrair mensagens de encorajamento pessoal, ignorando o contexto e o propósito original dos textos. Exemplos comuns incluem comparar a cova onde José foi lançado com momentos difíceis pessoais, sugerindo que sempre precedem exaltação, encorajar as pessoas a enfrentarem seus gigantes, como Davi fez com Golias, prometendo vitória garantida. Então, usa-se hoje esses falsos pregadores, falsos pastores, os coaches da fé, né? Eles usam a Bíblia como livro de mensagem positiva, de autoajuda, e mentindo para as pessoas dizem que Deus vai tirar elas da cova, que Deus vai tirar elas do calabouço, que Deus vai tirar elas do poço que elas foram jogadas, quando muitas das vezes, por exemplo, lá no livro de Hebreus capítulo 11, a Bíblia relata que os heróis da fé, muitos deles foram cerrados pelo meio, foram lançados em fornalha de fogo, foram mortos, foram apedrejados. O Estevão foi apedrejado. A história da igreja diz que Paulo, o apóstolo Paulo, morreu a machadada, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O profeta Zacarias foi morto apedrejado.
Então, é uma ilusão a gente achar e acreditar nesses falsos pregadores, falsos pastores, de que a vida do cristão é uma vida de chantilly e que Deus vai te poupar de tudo. E a hermenêutica está aqui justamente para poder te ajudar a evitar esse engano. Sexto lugar, indisposição entre os estudos profundos das Escrituras. Alguns veem o estudo meticuloso e os métodos hermenêuticos como desnecessários ou até carnais. Utilizam versículos como 2 Coríntios 3,6, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, para fora do contexto, para justificar essa postura, ignorando a importância de compreender corretamente a palavra de Deus. Então esse é um grande problema também nos tempos atuais, a indisposição contra o estudo profundo das Escrituras. Infelizmente, muitos pastores até mesmo ensinam isso, pastores falsos, de que não se precisa muito estudar as Escrituras, que a gente só precisa ler as Escrituras do jeito que está e que não há necessidade de interpretação, né? E como esse versículo citado aqui, de 2 Coríntios 3,6, mentem para as pessoas dizendo que a letra mata, quando a letra aqui ela está falando da lei mosaica, não está falando do estudo da Bíblia, estudo da hermenêutica, de livros envolvendo as Escrituras. Então nós precisamos estar atentos sobre isso. Sétimo lugar, distorções deliberadas das Escrituras. 2 Pedro 3,16 é uma referência importante, eu quero ler com vocês aqui. 2 Pedro 3,16. Olha só que coisa interessante. Versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Que nos diz assim: ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparam, como também deturparam as demais escrituras para a própria destruição deles. Mestres enganosos adulteram o sentido original dos textos bíblicos para sustentar seus desvios doutrinários. Um exemplo é o uso de Mateus 13:1 para afirmar que Jesus era rico e possuía uma casa na praia, visando promover a teologia da prosperidade e encorajar ofertas financeiras com promessas de enriquecimento. Então nós temos visto tudo isso daqui, as pessoas distorcendo as Escrituras, né? Por falta do estudo, da dedicação ao estudo, à leitura e por própria maldade mesmo, e como acabei de ler aqui para vocês, para promover a teologia da prosperidade. Eu quero voltar vocês para Pedro, 2 Pedro 3,16, que ao falar a respeito destas coisas e desses assuntos, o apóstolo Pedro está citando o apóstolo Paulo, quando Paulo falava sobre a escatologia. Ele diz assim: como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aquele que não tem instrução e são instáveis deturparam, como também deturparam as demais escrituras para a própria destruição dele. Então, quando você deturpa as escrituras, você está se autodestruindo, você está pecando contra o Senhor. Aquele que faz isso, deturpa as escrituras, coloca sua própria interpretação, seus achismos, mentem, seja por qual motivo for, está pecando contra o Senhor e está se autodestruindo. Então, distorções deliberadas das Escrituras, né, que é o nosso sétimo ponto, tem sido também um problema no cenário cristão e evangélico. Oitavo lugar, desvirtuamento da função pastoral. Muitos pastores têm se tornado mais administradores, promotores de eventos ou mediadores de conflitos do que verdadeiros pregadores e ensinadores da palavra. A principal missão pastoral de pregar, corrigir e instruir tem sido negligenciada. 2 Timóteo 4:1 e 2 tem uma relação muito profunda com essa verdade aqui, que diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus,
que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a vocês com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo escreveu isso para Timóteo porque Timóteo foi colocado como pastor de uma igreja. E esse é o papel do pastor: pregar, exortar, ensinar a palavra de Deus. O pastor não é promotor de eventos, o pastor não é construtor de templo, o pastor não é um mero mediador de conflitos. Não, o pastor é um pregador, é um ensinador, é um professor, é um alimentador de ovelhas. Ele está ali para expor a palavra de Deus. O pastor não pode... Hoje em dia nós temos visto os pastores sendo reduzidos a promotores de eventos. Isso é muito negativo. O papel principal do pastor é ensinar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus, alimentar o seu rebanho com um capim verde, com a pura palavra de Deus. Palavra sólida, bíblica, bem interpretada. Aceitação passiva é o nosso 9º ponto. Aceitação passiva de qualquer ensinamento. O povo, em geral, tem demonstrado falta de discernimento crítico. Qualquer mensagem é aceita desde que seja proferida em nome de Jesus e acompanhada de expressões emotivas como amém, aleluia, glória a Deus, fala a Deus, é isso daí, papai, e coisas desse tipo. Isso contraria a orientação de 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 29, que incentiva o julgamento criterioso das profecias. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Vamos ler, para que a gente possa fundamentar mais esse estudo. 14, 29. Olha o que nos disse o apóstolo Paulo. Tratando-se de profetas, ou pregadores para os nossos dias de hoje, pastores, ensinadores, livros cristãos, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Então é papel do cristão julgar se a pregação, o ensinamento é bíblico, é correto, é coerente com as escrituras e está fundamentado nas escrituras. Nós não podemos aceitar tudo, não podemos sair nos alimentando de tudo. Quando você vai almoçar fora, você não vai a qualquer restaurante, qualquer lugar, você procura o melhor, você analisa, você procura limpeza, higiene, o espaço, quem está fazendo, você observa as unhas de quem está fazendo, preparando o seu alimento, você observa tudo. O mesmo tem que ser com as escrituras. Nós precisamos analisar, examinar, julgar é isso, analisar, examinar o que está sendo oferecido para nós, se realmente está de acordo com a palavra de Deus. E em 10º lugar, o acolhimento da mentalidade pós-moderna. A ideia de que não há verdade absoluta e que cada um pode ter sua própria interpretação das escrituras tem ganhado espaço. Frases como a Bíblia tem muitas interpretações ou essa é a sua interpretação, eu vejo de forma diferente, refletem esse subjetivismo que mina a hermenêutica sólida e a autoridade da Bíblia. Então essa mentira de que a Bíblia tem várias interpretações é uma forma de se colocar ideias pessoais nas escrituras. E precisa-se ter cuidado com isso. E nós vamos navegar por esse estudo da hermenêutica, nessas aulas, nesses 6 módulos, e nós vamos aprender a ler e interpretar a Bíblia e aceitar o que a Bíblia diz corretamente, tá bom? Tem um chamado à ação. Querido aluno, você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, tomando nota, é diante desse cenário desafiador que você está sendo chamado a atuar. Não desanime. Você tem o privilégio de fazer parte de um grupo dedicado a resgatar a integridade da pregação e da interpretação bíblica. Para reverter esse quadro é fundamental, número 1, resgatar o conceito correto das Escrituras, reconhecer a Bíblia como infalível, palavra de Deus, autoridade suprema em matéria de fé e prática.
aprender a interpretá-la corretamente, desenvolver habilidades hermenêuticas sólidas para extrair o verdadeiro significado dos textos bíblicos. Este curso foi elaborado, e eu estou compartilhando com você esse curso, com esse objetivo, ou com esses objetivos em mente. Nas próximas aulas aprofundaremos esses temas, começando com o estudo sobre a inspiração bíblica, que servirá de base para a nossa preocupação em interpretar as Escrituras de forma correta. Concluindo, a tarefa é grande, mas a recompensa é maior ainda. Ao nos dedicarmos ao estudo sério e reverente da Palavra de Deus, seremos instrumentos nas mãos do Senhor para promover a edificação da Igreja e a glorificação de seu nome. Prepare-se para uma jornada transformadora. Amém? Até a próxima aula. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Que Deus nos abençoe.